Olá, galera! Estamos aqui hoje com o nosso primeiro Housescast. Você que ainda não conhece, já fica ligado que vai ter uma série de conteúdos bem interessantes aqui sobre gestão de patrimônio, né? Acho que esse seria o melhor conceito. Então, Housescast, o seu podcast de gestão de patrimônio. Não deixa de se inscrever no nosso canal do YouTube. Se inscreva também no nosso podcast já no Spotify, no Deezer, Apple Podcasts e vários agregadores de podcast. E hoje, tenho o prazer de apresentar aqui Bruno Guedes. Olá. Bruno Guedes, que é o nosso gestor financeiro de investimentos e várias outras coisas. Depois ele vai se apresentar um pouco mais. Doutor Rodrigo Rabelo. Você pode falar nessa câmera aqui, doutor Rodrigo Rabelo. Doutor Rodrigo Rabelo, que é nosso sócio, advogado, especialista em leilões de imóveis. E eu, Gabriel Belém, contador. Estamos aí para mais um bate-papo. Nosso primeiro bate-papo da Houses, né? Nós já tivemos outros conteúdos em outros canais. Depois eu vou linkar aqui, né, Gui? A gente consegue linkar aí para vocês acompanharem. Então vamos nessa. Se apresente, Rodrigão, pra gente, bora. Depois Brunão, e a gente começa esse bate-papo aí. Beleza. Meu nome é Rodrigo Rabelo, sou advogado, especialista em leilões de imóveis. E hoje tenho a satisfação de dizer que nós atuamos em 23 estados da federação. Olha aí. Então é muita demanda e muita experiência aí pra gente agregar aí com a House. Mais o Distrito Federal. Mais o Distrito Federal. Isso aí. Show. Brunão, faça o seu personal pitch aí. Roubei essa do Saulo. Personal pitch. Eu tenho que dar o crédito. O crédito a ele. Exatamente. Roubei essa dele. Eu sou Bruno Guedes. Sou pai da Sofia, esposo da Camila. Trabalho com investimentos desde 2013. Já trabalhei como assessor de investimentos para algumas corretoras, planejador financeiro. E fundei a Facilite Contabilidades Online em 2018, 17, meados de 17, 18. E hoje, né, esse ano, estamos no finalzinho de 2022, fizemos um MVP aí com a House durante o ano. Sim. E estamos, né, fundando a House, né, já temos alguns clientes, aproveitando a expertise do Gabriel de contabilidade, a expertise do Rodrigo, na parte judicial, e a minha de investimentos, para, né, agregar valor, gerar riqueza para os nossos clientes investidores. Exatamente. E estamos aí nessa empreitada, esse novo ciclo, né? A Facilite vai ser gerida, né, coordenada pela minha sócia, a Rita. Né? Tô indo para o conselho e focado agora nesse projeto, né? Nós aqui, né, para justamente isso, gerar riqueza para os nossos investidores através de leilão de imóveis, que, né, como a gente vai conversar aqui, é uma excelente oportunidade para quem quer acumular patrimônio. Sim. Sem precisar estar à mercê das especulações de mercado e tudo. Então, esse é o nosso objetivo aqui. Show! E para a gente começar, eu já quero pedir que você se inscreva no nosso canal. Eu já pedi isso, né? Não. Já? Sim. Não? Não. Então, para começar, eu já quero pedir que você se inscreva aqui no nosso canal, se inscreva nos nossos agregadores também de podcast. Siga-nos nas redes sociais. Vou deixar o Instagram nosso aqui embaixo, vai aparecer para você aí. Segue lá, que tá vindo conteúdo bem interessante para vocês aí. Vou deixar também o Instagram do Dr. Rodrigo Rabelo aqui, deixar o Instagram da Facilite, que é a nossa patrocinadora aqui também. Deixar o Instagram do Brunão, nosso LinkedIn também, então tá todos os nossos contatos aí. Então vamos começar esse bate-papo aí de leilão, né, cara? Vamos. Leilão judicial, extrajudicial. Como é que funciona esse negócio aí? Beleza. O que é leilão de imóveis? O que é leilão de imóvel? Pronto, vamos começar disso daí, né? Primeiro ponto, né? O que é um leilão? O que é um leilão? Leilão é uma modalidade de compra e venda, né? Existem leilões de vários sentidos. Vários segmentos. Vários segmentos. Leilão de automóveis, leilão de objetos. O nosso caso aqui são leilões de imóveis. E é uma modalidade de compra e venda decorrente de uma expropriação para satisfazer um determinado crédito. Né? E nós conversamos aqui sobre leilões judiciais e leilões extrajudiciais. Existe uma pequena diferença, né, na origem. Por quê? Porque um leilão judicial ele vem de um débito judicial, né, de um processo de conhecimento, de uma execução que se tornou ali
um leilão para satisfazer um crédito. E um leilão extrajudicial, ele advém, né, de uma alienação fiduciária, né, de uma compra e venda de um imóvel, onde um determinado indivíduo financiou um imóvel, ficou inadimplente, e o banco vai retomar esse imóvel para vender e satisfazer o crédito dele. Show. Nesse caso, só o banco que toma ou outras entidades podem tomar esse imóvel? Né? Porque, beleza, nesse caso aqui você falou, pô, o camarada não pagou ali o financiamento, então, obviamente, o banco tem o direito de tomar aquele imóvel ali. Mas existem outras possibilidades de um cidadão hoje perder este imóvel e ele vir a leilão? Existe o leiloeiro, inclusive a tua pergunta é legal, porque você como particular pode vender o teu imóvel através de um leiloeiro. Através de leilão, olha aí que legal. Sim. No geral, nós pedimos para um corretor, né, anunciar e vender o imóvel, mas é uma estratégia também pedir para um leiloeiro. Sim, inclusive, grandes companhias fazem isso. A Vale, Petrobras, uma vez ou outra, ela usa um leiloeiro, site oficial, para estar vendendo algum imobilizado da empresa. Sim, exatamente. Legal. E quais as outras formas? Por exemplo, débitos de condomínio, débitos de IPTU? Maravilha. Os leilões eles podem ter origem em qualquer tipo de débito. No geral, dívidas tributárias em relação ao imóvel IPTU. Daí, nesse caso, quem leilou é o Estado. Sim, quem levou o imóvel a leilão foi um processo, caso, né? Foi um processo ali ajuizado pelo município, uma execução fiscal. Existem leilões que advêm de débitos de condomínio, débitos trabalhistas também são muito usuais. Inclusive os leilões trabalhistas em geral são bem vantajosos. Débitos civis em geral também, dívidas empresariais. Qualquer dívida que você imaginar que se torne um processo, no momento da execução, se o devedor não tiver patrimônio além do imóvel para saldar aquele débito, existe a possibilidade de se tornar um leilão de imóveis. Show. E aí é onde entram os leilões judiciais. Sim. Exatamente, os leilões judiciais. Mas, e os extrajudiciais, então, pode ser, por exemplo, eu vender o meu imóvel, ali já é um extrajudicial, os bancos, né? Isso está na esfera extrajudicial. Muitas pessoas acreditam que só a Caixa Econômica faz leilões extrajudiciais, o que não é verdade. A Caixa tem o maior volume, porque é a maior financiadora de imóveis do Brasil. Mas qualquer instituição financeira que faça financiamento, ela pode levar um imóvel a leilão extrajudicial. Show. E com relação a essa questão de alienação de imóveis versus hipoteca, né? Porque até então, acho que até meados de 2002, se eu não me engano, o Sistema Nacional de Financiamento Habitacional era através dos contratos de hipoteca, onde o proprietário ele era de fato dono daquele imóvel, né? E aí depois veio a alienação fiduciária que favoreceu e muito o leilão de imóveis. Aí, como é que funciona isso aí hoje? Maravilha. São dois modelos diferentes de garantia. A hipoteca, como o Bruno bem mencionou, é uma garantia onde eu sou o proprietário do imóvel e dou meu imóvel em garantia. Se eu ficar inadimplente, a instituição financeira tem que ajuizar uma ação contra mim e me expropriar esse patrimônio, esse imóvel. Na alienação fiduciária é o inverso. A propriedade é da própria instituição financeira, do banco, e se eu me tornar inadimplente, o banco simplesmente vai retomar. E ele pode fazer isso extrajudicialmente. Ele não vai precisar de uma ação judicial para expropriar esse patrimônio. Ele simplesmente vai consolidar a propriedade no cartório, que é uma averbação que é feita após a intimação do devedor, né? O procedimento é basicamente o seguinte: o devedor ficou inadimplente 1 mês, 2 meses, usualmente os bancos esperam 3 meses. Não é um requisito legal, mas é um requisito que se tornou um costume. Após o 3º mês, eles vão enviar uma notificação através do cartório para que essa pessoa pague esse débito em atraso. Se a pessoa não pagar, no jurídico não purgar a mora, aí a instituição financeira vai pedir para o oficial de registro averbar essa consolidação que, em resumo, traduzindo, seria a retomada do imóvel.
Retomou, ele vai poder encaminhar o imóvel para leilão. Então, fazendo uma analogia, por exemplo, é como se fosse um carro alienado, que chama aí, né? Um carro alienado. No documento lá do carro vai estar lá, o proprietário é o banco. Sim. Né? Então, quando o cara não paga, o banco vai lá e simplesmente executa aquilo ali e já toma o carro logo, né? Exatamente. Outra analogia não é exatamente isso, mas é como se fosse um aluguel com opção no final do pagamento de Opção de compra. Opção de compra. Se você chegar até o final ali das 480 parcelas, 200 e tantas parcelas, você se torna proprietário. Mas se você não chegar, é do banco. E, Rodrigo, isso favoreceu muito imóveis de leilão, né? Porque até meados de 2002, quando era hipoteca, meio que o banco tinha que emitir uma emissão da posse para poder tirar o proprietário para depois ir a leilão e tal. E hoje, com alienação, ele simplesmente executa lá no cartório e já leilou aquele imóvel com o proprietário, ex-proprietário dentro do imóvel. Bem lembrado, bem lembrado. Exatamente. Esse é o ponto. A transição desses dois regimes. A hipoteca era morosa. Tinha que ter ação para expropriar, tornar a propriedade que era do devedor do banco e tirar aquela pessoa também do imóvel para poder vender. E a lei de alienação fiduciária, ela mudou a dinâmica e trouxe mais celeridade. A pessoa está dentro do imóvel, já com uma situação jurídica diferente, é um possuidor de má fé e legítimo ali dentro do imóvel, porque ele quebrou a relação de confiança com a instituição financeira, mas ainda estando ali, o banco pode vender o imóvel no leilão, né? Então, sem precisar ajuizar uma ação para isso. Aí, claro, quem adquire o imóvel no leilão vai ter que tomar as providências como novo proprietário para retirar aquela pessoa do imóvel. Show. Pô, show de bola, cara. E como é que é a rentabilidade nesse mercado, né? Porque uma coisa é a gente comprar um carro, né, de leilão, que muitas das vezes o cara faz porque, pô, tá um preço bem similar ali, só que um pouquinho menor. Ou aqueles leilões da Receita Federal que vende computadores, celulares, né? Para comprar para uso próprio até que vale a pena. Mas e os leilões? Como é que é a rentabilidade nesse caso? Tem uma rentabilidade muito grande? Como é que funciona? Maravilha. Esse detalhe é sempre um tema, né? Os automóveis, os carros de leilão, são basicamente carros que a gente compra para... A gente casa com o carro, né? A gente compra e não consegue uma revenda muito boa, no geral. Exato. Isso não acontece com imóveis, assim, de forma nenhuma. Existe lá na matrícula, né, os gravames, as averbações de penhora, no caso dos leilões judiciais, mas a partir do momento que é adquirido pela arrematação, essas penhoras elas devem ser canceladas e essas penhoras não vão atrapalhar em nada a aquisição do imóvel. No caso dos leilões extrajudiciais, vai ficar lá averbada a consolidação da propriedade, os leilões negativos, a pessoa pode adquirir no primeiro leilão, no segundo, ou talvez numa venda direta, e isso vai estar registrado na matrícula, que é o coração do imóvel, ele é o registro completo de tudo que acontece com o imóvel. O histórico ali, né? Só que isso não deprecia o imóvel, né? Você vai ter que verificar, na realidade, a localização do imóvel, a construção, o que envolve o imóvel como você veria em qualquer outro imóvel que você fosse comprar. Então, é vantajoso por isso, porque você vai adquirir um imóvel com bastante deságio e vai ter a possibilidade de vendê-lo pelo valor de mercado. Agora, tratando de lucratividade, rentabilidade, vocês me corrijam se eu estiver errado, se a memória falhar aqui, a Selic está em 13,75. 13,75. Então, tem que ser melhor do que isso. Né? Até porque envolve um trabalho, pesquisa, envolve vários fatores. De reforma, né? Sim. Então, hoje a gente visualiza, a princípio, uma rentabilidade mínima de 35% no investimento. Existe a possibilidade existem estratégias e possibilidades de rentabilizar muito mais do que isso, né? A gente vai conversar sobre isso até, sobre a alavancagem, mas o investidor ele tem que ter em mente que ele tem basicamente que lucrar pelo menos 35% num prazo mais ou menos de 1 ano. Existem transições, existem investimentos de leilão que duram
6 meses, 7 meses. Mas o investidor também tem que estar ciente que cada passo do leilão tem o seu tempo, né, para ser realizado, porque envolve ali a aquisição, envolve o registro do imóvel, a desocupação, uma reforma, a própria venda, né, que tem um tempo ali também para ser anunciado e vendido. Sim. E, no geral, a gente trabalha com a perspectiva de 1 ano, né, para essa lucratividade de 35%. Mas existem ali os pulos dos gatos, né, que fazem com que a gente possa ter uma lucratividade ainda maior. Sim. E é justamente isso que me chamou a atenção, né? Sim. Por isso que a gente, né, tá aqui hoje, porque como eu vi do mercado financeiro, se consegue rentabilidade de 20%, 30%, né, correndo um pouco mais de risco, através do mercado de ações, fundos e tal. Setor de renda fixa, como a gente tem uma realidade de taxa de juros alta, você consegue ali um juro real de 6%, 8% ao ano, já tirando inflação. Mas, assim, o grande problema do mercado financeiro é que muitas vezes você fica à mercê das especulações de mercado, das especulações de um papel, de uma ação, enfim. De um Twitter. E é muito ruim você ficar dependente de algo que você não tem controle. Então, e assim, quando você faz um comparativo, né, por exemplo, a maioria acho que todos os milionários e bilionários, eles investem em imóveis. Sim. Né? Então, existe um ponto em comum entre eles. O grande problema do setor de imóveis, né, setor imobiliário, é liquidez, né, e rentabilidade. Muitas vezes você não consegue uma rentabilidade muito legal com imóvel. Hoje você compra um imóvel e vai conseguir ali de aluguel algo em torno de 0,3, né, do valor do imóvel, 0,4 no máximo. E aí, para você crescer patrimônio e tal, é muito difícil. Né? Você tem que... Aí você tem que estar olhando longo prazo, né? Claro. Então, assim, com imóveis, é a mesma estratégia, por exemplo, com ações, né? Que você compra na baixa, vende na alta. Então, imóveis de leilão, você tem a possibilidade de comprar, que nem o Rodrigo falou, com deságio, né? Deságio de 50%, 60%, até 70% você consegue. Faz ali uma análise, compra e vende ali com uma grande lucratividade. E você consegue isso, 30%, 40%, sem estar à mercê das especulações do mercado. Né? Exatamente. Então... E é exatamente o que o Bruno mencionou. A relação entre risco e retorno é completamente inversa àquela relação quando a gente trata de ações. Porque o risco ele é baixíssimo e o retorno é muito alto. Sim. Se vocês me permitirem, eu vou dar um exemplo. Nós temos um cliente que só nesse ano de 2022 ele arrematou 15 imóveis. E todo investimento, querendo ou não, tem risco. Sim. Isso é inegável. Aqui também temos o risco, mas como eu mencionei, o risco é menor, muito menor. Desses 15, ele só não teve lucro, e um bom lucro em um imóvel, e eu vou contar por quê. Houve um equívoco ali da parte do cliente, o que é natural, né? Ele avaliou um imóvel, só que no momento que ele avaliou, o imóvel que estava sendo vendido era o vizinho. Ele cometeu um erro. Ele cometeu um erro crasso, assim, muito grande em um desses imóveis. E beleza, ele tinha visto um imóvel lindo, achava que era aquele, só comprou o outro. E esse foi o pior caso que eu já vi. Ele errou mesmo, feio. Tá, comprou, desocupou, reformou, vendeu e ainda assim teve um lucro ali de 10%. Foi o pior caso que eu já vi, assim, na minha vida. Ele errou, assim, de uma forma feia. Ele admitiu isso, mas isso foi um imóvel de 15 que ele arrematou num ano. Em um ano, exato. É isso que eu ia falar. Não, e é igual eu e o Bruno, a gente conversa muito. Cara, assim, no pior dos casos, aluga. No pior dos casos, aluga. O imóvel se aluga. E a pior situação que teve, ele lucrou 10%. Tipo assim, se ele comprou a $500 mil, ele vendeu a 550. E foi assim, o pessoal geralmente pergunta, qual é a pior coisa que pode acontecer?
E eu tenho um caso prático, uma situação real que aconteceu e ainda assim não deu prejuízo. Assim, quando eu entrei no mercado financeiro, fui bem na época do grupo do Ike Batista, né? Foi acho pouquinho antes, foi no Furdunço. Quando eu entrei, já tinha um monte de cliente perdendo dinheiro. E tem até um documentário da Netflix, do Ike Batista. Você que é investidor e gosta disso, é muito importante assistir um documentário de 1h30, que é um filme documentário, né? Sim. E é bem legal. E eu lembro, na época, teve uma reportagem do pessoal da Globo, Profissão Repórter. E eles foram entrevistar os investidores que perderam, porque as ações caíram tipo 98% em algo em torno de um ano, assim. Cara, foi terrível. Derreteu, cara. Terrível. E você viu o desespero dos investidores ordinários, minoritários, que tinham ações ordinárias, que foram para a Assembleia, eles foram lá para a Assembleia da reunião da OGX, e aí o pessoal, o repórter, entrevistou alguns, aí eles falaram, não, gente, mas tem que procurar direito, eu acho que tem petróleo lá, porque o grande problema foi porque ele comprou um monte de placa lá que não tinha petróleo, jogou uma previsão de 1 milhão de barris por dia, e hoje, né, até no documentário fala, hoje só extrai mais ou menos 10 mil barris, e foi criado toda uma especulação em cima, uma expectativa, né, em cima ele cresceu em especulação. E aí os investidores, coitados, né, tudo desesperado. Não, gente, olha direitinho para ver se não tem petróleo. Procura aí, pô, procura. E tal. E é o desespero, né? Sim. Então, assim, na pior das hipóteses, no mercado de ações, você perde tudo. Exatamente, isso você que eu ia perde falar. tudo e mais um pouco. Qual é o pior investimento no mercado de leilões? Qual é o pior tiro que a pessoa dá? Perder tudo. Deixou lá um capital imenso, perdeu tudo. Exato. Então, mais uma vez, é importante, né, assim, diversificar, né? Assim, a diversificação ela é importante, mas obviamente com uma certa serenidade. Então, se você tem uma carteira de investimento, olhe com bons olhos o mercado de leilões, porque sem dúvida ele traz sim uma segurança. Sim. E na pior das hipóteses, né, um pouquinho preservar ali, mas de longe não vai acontecer como aconteceu aí com essas empresas. Inclusive, tem o livro, né, do Pai Rico, Pai Pobre, que o Robert Kiyosaki fala disso daí, né, sobre você ter uns ativos de imóveis, né, até os leilões, ele comenta isso também. Né? Exato. Eu até trouxe aqui, Gabriel, a forma que o método, né, que o Robert Kiyosaki usou para crescer patrimônio através de imóveis, né? Não necessariamente leilão, mas o que ele fazia? Né? Ele escolhia uma região com potencial de valorização. Ele encontrava o que ele chama de vendedor motivado. Aqui no Brasil, o vendedor desesperado. Um corretor quer dinheiro, ele quer vender. Ele quer vender logo, então comprava com desconto. Em vez de vender de imediato, ele alugava por 8, 10 anos esse imóvel, porque a região ela tinha potencial de valorização, mas né? Ela ainda não necessariamente estava valorizada. Alugava por 8 anos e depois vendia com a valorização efetivada. Né? Então, vendia com uma boa situação. Então, essa era a estratégia dele. Né? E ele, né, o Robert, ele é bem famoso com relação aos ativos, né? Investimento em mais variados ativos. E esse tipo de estratégia, trazendo para a realidade de leilão, você consegue fazer isso de uma forma um pouco mais alavancada, porque você já consegue essa valorização que ele teria, sei lá, ao longo de 6, 8 anos, você já consegue isso, né, de imediato, porque você já está pegando ali com desconto. Obviamente que tem que ter alguns critérios de análise, porque por mais que a justiça contrate um avaliador de imóveis, o banco tem os avaliadores e tal, as avaliações elas são bem próximas, mas algumas são supervalorizadas. Você pode ali sim estar cometendo um grande erro comprando um imóvel com uma valorização super
super valorizado, né? E eu acho que também existe o caso delas ter uma deflação ali, né? De ser mal valorizada, no caso. Existem os casos das avaliações, das subavaliações. Isso, né? A exato. avaliação realmente, o valor do mercado é esse e avaliaram abaixo. Existe também. Sim. Não, bacana. E eu acho que é importante, além da gente analisar esse grau aí de super avaliação ou subavaliação, eu acho que um outro ponto também muito importante é o conceito de alavancagem, né? Para a gente dar uma analisada. Sim. E como é que funciona isso nos leilões de imóveis? Ah, beleza. A alavancagem no setor financeiro, no mercado financeiro, é basicamente você utilizar recursos de terceiros para poder, né, aumentar patrimônio, né? Então, com imóveis de leilão, dá para fazer isso através de recurso do banco, né? Então, por exemplo, o próprio Santander, a Caixa Econômica, alguns bancos, além de eles ofertarem os imóveis que estavam alienados, que ele tomou ali do ex-proprietário, eles já fazem o financiamento. Então, eles já financiam o imóvel para o futuro arrematante. E aí, se ele tem um bom relacionamento, esse arrematante, esse investidor, ele pode se utilizar, né, do financiamento crédito, habitacional, que vem do recurso destinado para habitação, que é uma taxa de juros baixa, né? Por exemplo, hoje a taxa média de mercado para financiamento habitacional está algo em torno de 8,5% e 9% ao ano. Sim. A Selic está 13%. Ou seja, o banco está perdendo dinheiro? Não, porque isso vem de um fundo que é destinado para financiamento habitacional, que é regulamentado pelo Estado. E tem um incentivo. Sim. Também, né? Então... E aí você pode utilizar isso, né, recurso com juros baixíssimos, né, para poder fazer esse financiamento. Então, por exemplo, um imóvel com 50% de deságio, um imóvel, avaliação, 600 mil, ele vale 300 mil, você pode comprar ele por 300 mil, só que você não necessariamente vai ter que precisa ter aqueles 300 mil ali na hora. No caso do né? Santander, você pode dar uma entrada de 20%, né? Então, 60 mil, mais algumas... Você vai gastar aí uns 80, 100 mil reais naquele imóvel e vender ele em um prazo máximo de 12 meses. Então, não vai sair do seu caixa, né, os 300 mil. Vai sair algo em torno de 80 a 100 mil reais, né? Então, em vez de você ter um patrimônio, sei lá, de 1 milhão, em vez de você comprar 3 imóveis à vista de 300 mil, você pode comprar 6, né? Exato. 6 a 8. Exatamente. Vai depender, obviamente, da estratégia, do valor do imóvel. E do relacionamento com o banco. Né? Às vezes o banco ele impede. Como é um recurso com o objetivo de fomentar o setor habitacional brasileiro, quando o banco ele percebe que você está usando isso para alavancagem, obviamente que ele pode impedir isso. Então, depende muito do relacionamento e a quantidade de imóveis. Não dá para fazer com muitos também. Né? Legal. Você falou, o Santander ele pede 30% de entrada, né? 20%. Então, bacana. Então, tipo assim, você já não... Você perde pouco dinheiro ali, tu desembolsa pouco dinheiro no início, né? Sim. E tem um caso da Caixa Econômica que pede menos até, né? Sim. Isso. 5%, né? 5%. Né? Dá para financiar até 95%. E a depender da data, por exemplo, estamos no final do ano de 2022, a Caixa faz algumas promoções onde ela permite o financiamento de 100%. Caraca, então a pessoa não precisa imediatamente presente de Natal. desembolsar nada, em teoria ali, né? O que o investidor tem que ter cuidado e o que a gente toma esse cuidado por ele, né? Que a gente é uma gestora que atua em nome do investidor, é que, por exemplo, no leilão de Santander, é 20% da entrada, a entrada maior, porém, se o financiamento não for aprovado, o Santander ele devolve a entrada e o leiloeiro devolve também a comissão. O valor da comissão. Porque no financiamento... Não, no financiamento do Santander, tem a figura do leiloeiro. Você tem que pagar a comissão. Quanto que é a taxa dele? 5%. 5%. Então, você arremata,
paga logo, no primeiro ou segundo dia, você já paga logo a comissão do leiloeiro, os 5%, entra com processo de financiamento, e aí, aprovando, você paga os 20%. Né? Às vezes se paga antes, às vezes dá um problema, volta, mas geralmente, se aprovar, você paga já o boleto dos 20%. Se não aprovar, o Santander devolve, o Santander não, o leiloeiro devolve 5% lá da comissão. Então legal, então o Santander meio que você desembolsa 25%, né? Isso, contando 5% ali do leiloeiro. Mas se der errado, você não perde nenhum dinheiro. Na Caixa Econômica, esses 5%, praticamente você perde 70% dele. Se você lê o contrato, tem algumas situações, mas em resumo é isso. Tem uma multa e tal. Você dá lá os 5%, faz a arrematação pela venda direta, dá os 5%, beleza. Se o financiamento não aprovar, ou você tem a opção ou de comprar à vista, né? Que às vezes não faz sentido. Mas se você. Daí a gente sai do conceito de alavancagem. Isso. Aí você, mas eu quero então meu dinheiro de volta. Beleza, eles devolvem algo em torno de 30% que você deu de entrada. Legal. No caso da Caixa, o que nós aconselhamos é a pessoa buscar o consultor ali da Caixa para ver se ela tem crédito. Ela consegue fazer uma simulação antes, né? Isso, com o agente credenciado da Caixa. E aí ela consegue ver o quanto ela tem de crédito. Ela vai prestar as informações de renda e tudo que ela tem. E aí ela vai ver se tem ou não crédito com a Caixa Econômica para poder fazer essa alavancagem. Né? É uma medida preventiva para que ela não perca dinheiro ali com o sinal da Caixa. Não, e ainda nesse assunto de alavancagem, a gente comentando aqui de alavancagem de Santander, Caixa e tal, basicamente a gente está falando de extrajudiciais, né? Sim. E como ficaria no caso dos leilões judiciais? É possível também essa alavancagem ou ela é diferente? Como é que rola isso? No caso do judicial, você não utiliza recurso de terceiros do banco, né, para fazer, mas você consegue ali um parcelamento, né, Rodrigo? E aí, geralmente, os tribunais permitem ali algo em torno de 25%, 30% de entrada e pode parcelar o saldo devedor até 30 vezes, às vezes corrigida ali por uma taxa, uma inflação e tal. Mas dá para alavancar com isso também, né? Então, a alavancagem vai servir para ambos os casos. Sim. A diferença é que no extrajudicial você usa recurso do banco. Esse imóvel ele continua alienado ao banco, né? Já no outro é um contrato de compra e venda. Sim, vai ter uma hipoteca judicial. Legal. Né? Enquanto você não quitar, aquela hipoteca vai estar averbada ali na matrícula. A partir do momento que você quitar, ela é cancelada. Show. E quais são os sites que a galera pode estar procurando, pode estar pesquisando os imóveis, dos leilões e tudo mais? Então, eu separei aqui, Gabriel, até para o ouvinte, né? A gente falou muito de Caixa Econômica, né, Rodrigo? Você Caixa mesmo Econômica, Santander. Você falou, né, que hoje quem mais financia imóvel habitacional é a Caixa Econômica, é o que tem a menor taxa de juros, né? Hoje os bancos privados, os bancos privados geralmente têm uma taxa de juros de 0,5% a maior do que a Caixa Econômica. Sim. E por conta disso, ela, obviamente, ela tem a maior quantidade de imóveis, né, para leilão, porque, enfim, é óbvio. Depois disso vem o Santander, né, Rodrigo? Santander tem bastante imóveis. Depois vem Bradesco, Banco do Brasil, Banco Inter, né? Todos esses, legal. Então tem o Banco Inter até, isso é interessante, né? Porque já é um banco novo, digamos assim, né? Um banco digital. É bem menos do que a Caixa Econômica. Poucas oportunidades, né? A gente analisa. Por ser um banco novo também, né? Tem gente que tem isso. E fora esses, né, que são os extrajudiciais, tem os sites dos leiloeiros que estão vinculados aos leilões judiciais. Isso. Né? Isso. Que estão vinculadas às juntas comerciais. Exatamente. Então, os extrajudiciais, basicamente, você só vai encontrar no site dos leiloeiros. Dos bancos. Perdão, os judiciais, né? Os judiciais, então, basicamente, você só vai encontrar no site dos leiloeiros. Exatamente. E aí, tem uma dúvida de muitos arrematantes que é onde eu encontro esses... Como é que eu sei se esse site é verdadeiro, não é? Se existe fraude, não se isso é verídico, né? Exatamente. Como o Bruno bem falou, cada leiloeiro está inscrito na junta comercial do respectivo estado. Legal. Aqui no Distrito Federal, os leiloeiros estão registrados na junta comercial do DF e assim sucessivamente.
Rapidinho, Rodrigo, só para talvez quem está assistindo não saiba o que é junta comercial, basicamente é o órgão do Estado que administra as empresas que estão presentes naquele Estado. Então, se hoje você vai abrir uma empresa, seja de contabilidade, advocacia ou um leiloeiro, você tem que registrar essa sua empresa não só na Receita Federal, mas também na Junta Comercial do Estado. Exato. Então, cada leiloeiro ele tem que abrir um CNPJ, consequentemente tem que ser registrado na Junta Comercial do Estado. Exatamente. E você vai pesquisar, você pode pesquisar diretamente no site da Junta Comercial, que você vai ver a lista dos leiloeiros. Sim. Por incrível que pareça, existem leiloeiros ainda hoje que não tem site e não atuam digitalmente. Existem. Aí é ligar pro cara. Mas são poucos. A maioria hoje tem site estruturado, tem redes sociais, então você consegue fazer essa verificação. Primeiro vá no site da Junta Comercial, veja ali o nome dele, o número de inscrição, veja se ele tem site, se corresponde ao site que você pesquisou. E aí sim você vai estar assegurado de que aquele leiloeiro realmente é oficial e está tudo seguro nesse sentido. Legal. E também pode estar pesquisando no site do próprio banco, né? Sim. Os extrajudiciais, no caso. No caso, os extrajudiciais, os próprios bancos também oferecem, né, os imóveis pela plataforma que eles têm própria. Legal. E isso que tu falou aí foi muito interessante, né? Tem leiloeiros ainda que não estão digitalizados, digamos assim, né? Não estão nas automações, não está no mundo real, digamos assim, na internet, né? Sim. E um problema, talvez hoje, que ainda exista, é a questão dos cartórios não estarem digitalizados também, assim como esses leiloeiros estarem desatualizados, né? Como é que está esse processo? Porque teve até uma lei aí para a digitalização dos cartórios, né? Para ter mais tecnologia, dar mais agilidade nos processos. Inclusive, eu vou depois contar aqui uma experiência que eu tive em 2 cartórios diferentes, né? Sim. Mas como é que tá esse processo aí? Tá eu andando? Trouxe até a lei, eu vou só falar a lei aqui, Rodrigo. Você que mexe mais com a parte burocrática. Da lei. Mas a lei é a 14.382, que foi assinada, sancionada pelo atual presidente de 2022, o Bolsonaro, que efetiva o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, o SERP, Sim. para modernizar e unificar sistemas de cartórios em todo o país e permitir registros e consultas pela internet. Então, o objetivo da lei, né, o gatilho veio do Senado, é digitalizar os cartórios. Claro. Porque é um inferno. Cara, terrível. Inferno. Sim. E tudo isso decorre do quê? De um movimento que a gente vive de digitalização de tudo, né? De tudo. Vou voltar um pouco no exemplo que o Bruno mencionou da busca pelos imóveis em locais que estão em desenvolvimento. Hoje nós temos a possibilidade de ver imóveis e adquirir imóveis em locais onde nós não estamos. Né? Nós estamos vendo, por exemplo, hoje imóveis lá em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, Santo André. E não estamos fisicamente lá. Sim. Né? Então, como resolver essa questão? Né? Então, pensando nisso, né, o legislador sancionou essa lei, tendo em vista modernizar o registro de imóveis, que, querendo ou não, é necessário. É muito necessário. E justamente é um serviço que até então é muito burocrático e ineficiente. Né? Então, imagina só uma pessoa adquirindo um imóvel de leilão, ela reside no Distrito Federal, adquiriu um imóvel no Rio de Janeiro, ela ter que se deslocar até o Rio, ou ter que preparar uma procuração para enviar para alguém representar na tela naquele local, aí às vezes a procuração tem um equívoco, tem que voltar. Então, para modernizar tudo isso, hoje o trâmite ele pode ser digitalizado. A maioria dos cartórios tem implantado isso, tem tido sucesso, como alguns ainda resistem. Né? Então, o Gabriel vai até contar uma história e mostrar um parâmetro, né, que é a realidade que a gente vive. Nem tudo nesse quesito aí é perfeito, mas a gente está melhorando. Então, foi justamente para isso, para melhorar e nos dar essa possibilidade hoje de não ter fronteira quanto à aquisição de um imóvel. Exato. Na Facility, né, a gente já tem muitos clientes que, principalmente nesses últimos anos aí, né, todos esses problemas que passamos,
o mundo se digitalizou muito, né? Então, nós tivemos uma crescente muito grande de clientes prestando serviço para o exterior. E é exatamente isso aí. Hoje você pode estar onde você quiser, você pode trabalhar, fazer dinheiro, né? E já com os cartórios, nem sempre é assim, né? Então, nós tivemos esse ano aí 2 imóveis agora nesse segundo semestre, que é o de Santo André e o de Sumaré, né? Sim. O de Santo André, por incrível que pareça, o cartório, eu liguei lá, ele, não, manda toda a documentação XYZ nesse endereço aqui, a gente vai conferir a documentação, se tiver tudo certinho, a gente averba e te manda o Pix para você fazer o pagamento da taxa do cartório. E é isso. Que incrível, né? Maravilhoso, cara. Sacou? Maravilhoso, assim. Aí, isso foi em Santo André, São Paulo, né? E aí a gente tem um outro imóvel desse segundo semestre também, em Sumaré. E aí o de Sumaré eu liguei lá, você percebe na comunicação do colaborador ali, você percebe que é uma população talvez um pouco mais humilde, né? E aí, não sei como é que funciona isso. A pessoa falei, então passa pro seu supervisor. Ele passou pro supervisor, não sei também. Cara, falei quase que com o dono do cartório, ele falou, cara, você vai ter que vir aqui. Agora imagina, cara, de sair de Brasília, pegar um avião até São Paulo, capital, de São Paulo, capital, pegar um carro e ir até o interior para verbar um documento. Entende? E foi o que a gente teve que fazer. Exato. Né? Eu estava em uma viagem que eu ia passar por São Paulo, aproveitei e fiz um stopover lá. Sim. E então, fui até Sumaré. E quando eu cheguei no cartório, apresentei a documentação, aí a menina assim, tá faltando... Aí tava lá o valor venal do imóvel, né? O valor venal, sei lá, 300 mil, um exemplo. Aí ela, mas será que é esse valor aqui mesmo? Eu falei, não, é esse valor aí. Não, você tem que ter uma declaração da prefeitura para averbar que é esse o valor do imóvel. Eu falei, tá, e se eu não quiser? Se você não quiser e o valor for diferente, aí, se você tiver pago a mais, a gente não te reembolsa. Se você tiver pago a menos, a gente recusa o seu processo. Eu falei, pô, mas não é só pagar um acidente? Não. Aí lá vai eu na prefeitura, pegar uma fila na prefeitura para pegar esse valor venal do imóvel. A declaração da prefeitura do valor venal do imóvel. Estava exatamente igual. Olha aí. Até aí, ok. Mas aí a prefeitura, você tem que pagar uma taxa aqui para emitir esse documento. Aí eu tive que pagar uma taxa na prefeitura para emitir o documento da certidão do valor venal do imóvel. Aí eu volto no cartório, moça, tá aqui, o valor é o mesmo. Ela, então tá bom, vou averbar. Aí averbou, aí eu entreguei uma série de documentos. Falei, só isso aqui? Aí ela olhou, isso aqui não precisa não, isso aqui também não precisa não. Ela me devolveu 2 documentos. E averbou o restante. Falei, beleza, paguei a taxa, voltei para Brasília. Quando eu volto para Brasília, dá mais ou menos um mês. Tá faltando tal e tal documento aqui. Era exatamente isso que ela... Era exatamente os 2 que ela tinha me devolvido. Eu falei, cara, mas tu me devolveu. Tu falou que não precisava, não. Pois é. Eu falei, tá, posso mandar pro correio? Não. Você tem que vir aqui e trazer pessoalmente. Eu falei, não é possível. Eu não posso mandar por correios. Não, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí, a gente não recebe encomendas pelo correio. Exatamente. Aí, cara, eu sei que eu falei, eu quero falar com o dono do cartório. Aí eu falei com o dono do cartório, falei, irmão, aconteceu isso. Aí ele, não, tudo bem. Manda em meu nome que eu vou receber. Cara, mas depois de muito trabalho. O que em Santo André a gente resolveu em um dia, em Sumaré foi quase 2 meses com um extremo estresse e gasto excessivo, né? Então, é esse lance da digitalização dos cartórios, que né, essa experiência que eu tive em Santo André foi muito melhor do que de Sumaré. O que eu percebo, que a gente sempre lidou com burocracia, né, Gabriel, assim, né, deixa com relação a facilite e tal, abrindo empresas e tal. Né? Os cartórios, eles são meio que funcionários públicos, né? O tabelião. Tabelião, né? E, cara, se ele fizer a mais ou a menos, ele não vai ser demitido. Então, eles entram em estado de conforto mesmo. Sim. Muito. Né? Eles entram em estado de conforto. Então pouquíssimos cartórios, né, têm algum tipo de inovação, um foco, né, na experiência do usuário e tal, porque, tipo... Para eles não faz diferença nenhuma, né? Então, tem que vir através... De lei. De lei. Ou abertura de mercado, né? Ou abrir, como é nos Estados Unidos, que a pessoa se inscreve lá, ele se torna o averbador público. Um tabelião, né? Então, mas enquanto isso não acontece, tem que ser através na pressão mesmo. Tem que ser na pressão, na legislação, exatamente. Até nesse ponto existe hoje o e-notariado,
que é um aplicativo de certificação e assinatura de documentos, né? Legal. Muitos cartórios têm essa possibilidade hoje, né? Você faz ali o registro no cartório mais próximo da tua residência. Com o aplicativo você consegue assinar digitalmente hoje qualquer documento Que legal. no cartório, né? Então a Mas maioria... isso está disponível para todos, não? Então, isso está disponível está. Tá, né? Mas nem agora todos depende da boa vontade aderiram, né? do dono do cartório, ele do tabelião ou do registrador de aderir e utilizar essa ferramenta, né? Fazendo aqui um pouco da defesa, alguns, né, são resistentes, mas nesse quesito muitos têm conseguido utilizar a ferramenta de uma forma efetiva. A lei foi sancionada em agosto de 2022. Tá bem recente. Né? Então, ainda tá começando aí o negócio, né? Mas na linha do Brunão, eles poderiam ser mais rápidos mesmo em aderir e utilizar isso. Enquanto eles ficarem na zona de conforto, vai ser isso. Vamos ficar e vamos esperar aí como é que vai ser Exatamente. E quais são os riscos, né, cara, desse mercado, que a gente até falou um pouco atrás aí no mercado de capitais, né? O risco ele é muito maior, né? E dentro dos leilões, né, a gente já até falou um pouco ali que o risco é quase zero, né? Mas quais são as outras variáveis ali, matrícula, essa própria dificuldade imposta pelo cartório, né? Sim. Os riscos de um leilão de imóvel, eles estão atrelados, primeiro, na avaliação do imóvel, né? Na avaliação ali se é um bom investimento financeiramente ou não, né? Na avaliação ali que vai ser feita, o Brunão pode até falar melhor no quesito aí do mercado. Tem que ser feita uma análise do edital, né? Porque... Isso aí é muito importante, né? Sim, o edital é importante, porque o edital ele é a regra do leilão. E existem julgados até dos tribunais superiores informando que se houver um descompasso, alguma divergência entre o que está no leilão e eventualmente algo que está na legislação no sentido processual, vai prevalecer o que está escrito ali no edital, né? Porque é a regra específica do leilão, a menos que esteja violando realmente algo assim de legislação federal, de forma muito gritante. Mas a princípio o edital é a regra do leilão. Então se você não se atentar e não ler as regras do jogo, você vai acabar tropeçando e se equivocando ali, cometendo algum erro. E tem muita pegadinha, assim, tem muita coisa, por exemplo, muda muito do judicial para o extrajudicial essa questão do edital? Beleza. É uma informação legal, essa tua pergunta é legal. No último ano, a Caixa modificou o edital dela diversas vezes. O que é ruim, né? É ruim porque você está conferindo lá, acaba que você toda vez vai ter que ler o edital, porque você não sabe se houve uma alteração ou não relevante ali, né? Uma das últimas mudanças, por exemplo, da Caixa, dando só o exemplo da Caixa, eles não informam mais se o imóvel está ocupado ou não. Nossa. Coisa que eles informavam antes de forma E é uma informação rotineira. extremamente relevante. É relevante, muito relevante. Com outros bancos a gente não vê essa mudança constante, é mais perene. Digamos Exato, assim, né? O edital a gente tem uma previsibilidade ali, a gente sempre confere as questões principais, sempre realizamos um checklist ali do edital, e a gente, justamente por isso, não vê tanta diferença ali dos outros bancos, mas a Caixa, nos últimos tempos, tem alterado muito os editais, o que é ruim, então é importante verificar o edital. Sem dúvida. Show. E as ações de penhora, né? No caso dos judiciais, isso também é um fator a ser considerado, né? Sim, outra análise de risco do leilão é verificar a matrícula. Legal. A matrícula do imóvel, onde estão todas as averbações naquele imóvel. No leilão judicial, por exemplo, antes do imóvel ser leiloado, ele vai ser penhorado. Sim. E, eventualmente, um devedor ele vai ter mais de uma dívida. Então, vou dar um exemplo aqui prático. Um empresário que passou uma dificuldade, teve várias reclamações trabalhistas e dessas reclamações, 10 viraram execução e essas 10 reclamações
viraram penhora. Então, Nossa. cada uma dessas penhoras vai estar ali averbada na matrícula do imóvel. Nossa. E vai existir uma corrida nesse sentido. Essas 10 vão estar correndo para leiloar esse imóvel. Uma vai sair na frente e vai leiloar primeiro esse imóvel. Nossa. Então, eu já peguei na prática o seguinte: um cliente, doutor, eu queria que você fizesse a avaliação jurídica aqui desse leilão que vai ocorrer, agora eu não lembro a data, mas dando um exemplo, vai ocorrer dia 15 de outubro. Beleza, fizemos a análise do edital, fizemos a análise da matrícula, tinham lá umas 10 averbações mesmo. Tivemos que entrar em cada um desses processos. Por quê? O leilão que o nosso cliente estava vendo tinha previsão para 15 de outubro, só que em um outro processo já tinha ocorrido um leilão e já tinha sido arrematado. Ô, louco. Então, se o nosso cliente arrematasse aqui, ele provavelmente ia ter um problema. Ele ia ter o capital dele preso por um período, até pedir mostrar que houve ali uma arrematação em um outro processo e reaver, ele ia perder um tempo, né? Que é precioso, ia ficar com o dinheiro parado. Então, é importante ver a matrícula, né, o que existe ali de constrição no imóvel, de averbação na matrícula. Isso reforça a importância de uma consultoria. Né? Uma consultoria jurídica, uma consultoria tributária, uma assessoria de investimento, digamos assim. E isso, cara, não tem como. Por mais que você fale assim, porque eu sou bonzão, eu sou autodidata, eu consigo... Cara, vai ter uma coisinha ou outra ali que tu não vai conseguir fazer, que tu vai precisar de uma ajuda, de um auxílio. Né? E isso não é nenhuma vergonha, né? Não. Contratar uma assistência jurídica, uma assistência de investimentos para te ajudar nisso daí. Não é demérito nenhum. Exatamente. E como é que é a liquidez disso daí, essa análise de mercado, né? Como é que funciona? Show. Eu acho que é um outro ponto também muito importante. É um outro ponto importante. Como é um investimento, né, nós temos que avaliar ali todo o custo e, por fim, ele tem uma previsão de quanto vai ser ali a venda para ter o lucro, né? Nesse quesito, eu vou jogar a bola pro Brunão, que ele entende muito desse assunto aí pra gente. Análise de liquidez. Até para o ouvinte, né, entender como é que é o processo, por exemplo, da House. A gente tem aqui, né, vários bots que ficam monitorando o site da Caixa, Santander, de alguns leiloeiros. Os principais sites de leilão. Isso, né? aí a gente puxa ali algumas oportunidades que são interessantes. Tem outras APIs de análise de imóvel, porque às vezes, né, a avaliação está subvalorizada ou supervalorizada, então a gente faz uma análise de mercado para saber se o desconto, tá dentro né, ali, se né, ali do segunda, padrão. terceira praça, aquele valor ali tá condizente, ali, né? E é realmente uma oportunidade. A gente seleciona tudo aquilo ali, extrai ali algumas oportunidades e aí a partir de então a gente analisa a questão de liquidez, né, ali na região, se é uma região super valorizada, né? Para quem é de Brasília, por exemplo, tem um bairro aqui que é Noroeste, que em 2012, eu acho, 2013, o preço médio do metro quadrado estava algo em torno de 15 mil reais. Ô, louco. 15 mil reais. E hoje, em 2023, está 15 mil reais. Ou seja, não evoluiu nada. Exato. E assim, foi uma supervalorização na época, né? Foi. Então, você está falando aí mais ou menos 10 anos. Então, às vezes, tem microbolhas regionais, né? Sim. Microbolhas imobiliárias, não de um ponto de vista macroeconômico ou de um ponto de vista de mercado, né? Mas de bairros. De bairro, né? De bairros, né? Então, algo ali da região, né? exato. Então, por exemplo, no meu ponto de vista, obviamente, quem é do setor imobiliário, corretor, pode discordar comigo, mas meu ponto de vista, nesse caso aí do Noroeste aqui em Brasília, houve uma microbolha imobiliária na região, né? É porque quando foi para construir também, foi um auê, né? Vai ser o Isso, novo e foi bem, bairro. foi bem na época... Vai ser o melhor bairro de Brasília, o mais seleto. E teve... Exato. Foi bem na época daquela reportagem da Time, que tem o Cristo Redentor decolando, assim,
Então, o Brasil era a bola da vez e tal, então Exatamente. muito commodity. Então, e aí entra também muito a questão de marketing, né? Que foi um marketing na região ali do Noroeste muito bem feito Sim, pra todo mundo falar, não, eu quero morar ali, ou... Então, aí, e assim, e pode acontecer isso, né? Então a gente, microbolha, né? a gente analisa isso, porque ele pode até valer isso, mas ninguém paga esse valor. Sim. Então tem que saber se está tendo venda de imóveis naquela região, naquele CEP e tal, para entender o giro. E aí, essa é a etapa que a minha equipe faz, né, e tal. E aí, pô, beleza, esse imóvel tem uma grande chance de a gente comprar por X, vender por 2X em 12 meses. Agora vamos ver o que tem de pendência jurídica aí. É quando a gente joga, né? É um Kanban mesmo, a gente joga pro Rodrigo e aí o Rodrigo vai analisar as partes, né? As variáveis que podem afetar, né? Penhora e outros processos, questão de... tem edital que joga, por exemplo, despesas de condomínio, IPTU, exato, luz, água que está atrasada. Tudo para arrematante, mas tem processos que não e tal, então aí entra na questão. Mas com relação à análise de mercado, a gente vê muito isso, né? Se aquela avaliação que o banco fez está de acordo, se existem microbolhas imobiliárias e se está tendo um volume grande de venda naquela região. Né? Então, às vezes, né, como eu falei, às vezes o imóvel até vale aquele valor. Mas a região está desaquecida de... Isso. Mas você vai demorar muito para vender o imóvel, pode demorar mais do que 12 meses, que a nossa meta aqui é comprar desde a arrematação, né, do pagamento ali, quando o investidor faz o primeiro pagamento do entrada e tal, até a venda, o prazo máximo de 12 meses é a nossa meta aqui. Então, às vezes isso não acontece, mesmo uma região sem bolha, mesmo uma região com potencial de valorização, mas é por conta da demanda. Exato. Por conta da demanda. E uma coisa que você tinha citado aí, que eu acho que a gente não chegou a comentar aqui, sobre as etapas do leilão também, né? Eu acho que isso é importante aqui, que tem o primeiro leilão, tem o segundo leilão, e até chegar na venda direta, né? Como é que funciona essas etapas, Rodrigão? Beleza. Eu vou fazer uma distinção, né? Porque os procedimentos são um pouco diferentes. A distinção do leilão judicial e do leilão extrajudicial. No leilão judicial, o imóvel vai ser levado a leilão. Num primeiro leilão, o preço dele inicial vai ser o valor de avaliação do imóvel. Né? O juiz vai determinar aqui um oficial de justiça, um engenheiro, alguém avalia o imóvel e aquele imóvel vai ser ofertado por aquele preço inicialmente. Existem casos em que há vantagem de adquirir um imóvel no primeiro leilão. Um exemplo é a pessoa que quer residir e está procurando e encontra um imóvel onde ela desejaria morar. Muitas vezes é vantajoso porque ela quer, o objetivo dela é residir. Tá, ninguém adquiriu o imóvel nesse primeiro leilão, vai ocorrer um segundo leilão, aí sim com deságio, né, em geral de 50%. Na Justiça do Trabalho existem deságios até maiores, né, porque o Código de Processo Civil, ele tem ali uma questão do preço vil, né, que ele não pode ser ofertado abaixo de 50% do valor de avaliação. Né, mas a Justiça do Trabalho acontece de um modo um pouco diferente. Então, às vezes, a gente encontra alguns leilões com um deságio um pouco maior na Justiça do Trabalho. Agora, nos leilões extrajudiciais, ocorre da seguinte maneira. Né, vai ter o primeiro leilão, e esse primeiro leilão também é pelo valor de avaliação do imóvel. Geralmente a instituição financeira contrata engenheiros ou tem engenheiros do próprio corpo ali dela que fazem essa avaliação. Não foi arrematado nesse primeiro leilão, ela vai para um segundo leilão, só que pelo preço da dívida. Então, é por isso que muitas vezes em leilões extrajudiciais nós vemos desconto de 70%, 80%, 90%, porque ela está indo no segundo leilão pelo valor da dívida. O banco só não quer sair no prejuízo. Exatamente. Né?
Se não for adquirido por ninguém nesse segundo leilão, existe uma terceira modalidade que não está prevista na lei de alienação fiduciária, mas é amplamente aceita. A instituição financeira ela vai quitar a dívida, ou seja, ela vai comprar o imóvel e ela vai poder vender pelo valor que ela achar que ela bem entender. Né? Então, aí é a venda direta que muitas pessoas conhecem, a venda direta da Caixa e de outras instituições, que a gente encontra preços assim, né? Olha, até assusta, uma né? Black Fraud. Uma Black Fraud de imóveis. Até acha estranho, mas é por quê? Porque houve um primeiro leilão, houve um segundo leilão, ninguém arrematou, a instituição financeira quitou aquela dívida e ela vai poder vender pelo valor que ela bem entender. Tanto que quando alguém adquire um imóvel pela venda direta, é averbado o primeiro e segundo leilão lá na matrícula, mostrando que houve o procedimento correto. Legal. Né? E quanto tempo demora mais ou menos até o banco olhar assim, pô, não consegui vender nem no primeiro nem no segundo, vou vender aqui a um outro preço qualquer. Isso aí demora o quê? Mais ou menos uns 6 meses, 1 ano? A lei, ela traz prazos, mas em geral, para chegar numa venda direta, demora aí uns 3 meses. Legal. A Caixa Econômica demora mais pelo volume, né? Sim, geral, mas uns 3 meses. Legal, então só para você entender que basicamente é isso. O banco tá tomando uma dívida, né? Tomando um calote, digamos assim, né? Tomando um calote, então ele tenta vender no primeiro leilão, no segundo ninguém quis, cara, ele não vai ficar querendo ter um dinheiro parado no prejuízo. Então ele vai dar evasão nisso logo para não ficar no prejuízo. Até porque é um negócio... É uma consequência, né? O mercado... O banco, o negócio dele é outro, não é compra e venda de imóveis. Né? Isso é um efeito colateral do financiamento. Exatamente. E Brunão, para a gente encerrar aí, né? Para a gente já ir finalizando o nosso podcast, você que está ouvindo ou assistindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e dos nossos agregadores também de podcast. Brunão, já faz um pitch da House para a gente aí, um resumão. Beleza. Para a House, né, quando a gente reuniu para formar aqui essa empresa, o nosso foco é aumentar o patrimônio, né, dos nossos clientes. Então, a gente atua no setor de investimentos de imóveis de leilão, só que não com recurso próprio. Né? Então, a gente utiliza recursos dos investidores, de terceiros, para fazer essa alavancagem para aumentar o patrimônio dele. Né? Tudo é feito em nome do cliente, então o investidor não aporta nenhum recurso na empresa para a gente comprar para não, né, enfim, não caracterizar nenhum tipo de pirâmide, nada nesse sentido. A gente faz através de procuração com os investidores como você percebeu aqui no decorrer da nossa conversa, o principal objetivo é aumentar sim o patrimônio deles sem que necessariamente a gente fique dependente de outros fatores, né? De mercado. Então, a gente consegue garantir um crescimento constante, estável de 30% a 40% ao investidor, como você viu aqui, com baixíssimo risco, né? Até porque existem profissionais aqui do time, o Gabriel na contabilidade, eu na análise de mercado, o Rodrigo na parte judicial. Então, existem especialistas que vai garantir que isso se concretize. Né? Então, a Houses ela foca justamente nesse perfil. Né? O investidor que ele não quer, sei lá, assistir curso, né? Porque hoje já existe muito curso aí disponível no mercado, não quer estar perdendo tempo lendo edital, lendo matrícula, arrematando, mexendo com reforma. Então, a Houses ela cuida desde a extração dos dados das melhores oportunidades nos sites dos leiloeiros, arrematação em nome do investidor, emissão da posse, né, para pegar esse imóvel, reforma e venda. E a lucratividade, né, obviamente, para o investidor. Então, se você não quer perder tempo, né, com isso, a gente explicou aqui como é que funciona, só para você entender. E a gente sabe que tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro, então foca no teu business e deixa a House resolver atuar para você no mercado de leilões. Esse é o nosso foco.
E aumentar o patrimônio. Aumentar seu patrimônio. Nós não temos objetivo aqui de vender curso, nem nada nesse sentido. Não. Justamente o nosso foco aqui é aumentar a riqueza do investidor e é isso que a gente se especializa todo dia, é o nosso propósito aqui. Exatamente. Show de bola, galera. Porra, mais uma vez, obrigado aí. Valeu. Rodrigão, suas palavras finais. Valeu. É isso, o Bruno falou tudo, né? Existe uma diferença que eu sempre gosto de tratar entre você ser um investidor e você ser dono de um negócio. Quando você é dono de um negócio, você põe a mão na massa em vários sentidos. O Bruno mesmo disse, existem várias etapas para se chegar no lucro de um leilão. Tem que verificar imóveis, pesquisar, tem que dar o lance lá no certame, tem que fazer o registro do imóvel, tem que analisar todas as consequências, fazer análise de risco, tem que desocupar, tem que vender. Tudo isso dá trabalho. Imagina um arrematante que já tem um negócio próprio, já tem várias dores de cabeça para resolver diariamente e ainda vai se preocupar com tudo isso que a gente conversou. Exatamente. Não, seja um investidor, deixe isso na mão de profissionais competentes que tenham o objetivo disso, justamente de aumentar o teu patrimônio. Show de bola. As redes sociais do Dr. Rodrigo vai estar aqui embaixo, assim como o da Houses, assim como de nós todos aqui. Brunão, suas palavras finais. É isso. Agradecer aí pela atenção, né, dos nossos ouvintes. Se você tiver interesse, né, vai ter aqui algum botão em algum lugar para você entrar em contato com a gente vai ter o prazer de conversar com você. Agradecer o Rodrigão, nosso sócio. Você, né, Gabriel? Prata da casa. Muito obrigado. Prata da casa. Muito bom, né? Então, espero que a gente consiga fazer desse mundo um lugar melhor, né, através dos nossos conhecimentos aqui, agregados, tá? Então, isso aí, galera. É isso aí, um prazer. Valeu. É isso aí, pessoal. Eu também quero agradecer a todos vocês, Rodrigão, mais uma vez, por estar aqui. Nosso brother. Brunão, mais uma vez, estamos juntos. Agradecer o Gui, né? Agradecer o Gui que tá aí. Manda um salve. Nosso... Pessoal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, deixar o like aí nesse vídeo que tá bem interessante. Compartilha com algum amigo, algum parente que quer conhecer um pouco mais sobre leilões de imóveis. Não se esqueça de seguir as nossas redes sociais que vai estar na descrição desse vídeo aqui. Segue lá a gente também nos agregadores de podcast e avalia o nosso podcast lá, que isso é muito importante para o nosso trabalho. Qualquer dúvida, clique aqui no nosso site também, que estaremos dispostos e prontos para te atender e te ajudar. Um forte abraço e até o próximo Housescast. Valeu. Valeu.